Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja. São histórias de mestres da vida cristãs de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Hoje, terça-feira, 25 de agosto, a igreja celebra a memória de São Luís IX, rei da França. Luís nasceu como membro da dinastia Capetiana no dia 25 de abril de 1214. Era filho do até então príncipe Luís, o Leão, e da sua famosa mãe, a princesa Blanche, que era, por sua vez, filha de Afonso VIII de Castelão. Sendo assim, o pequeno Luís era também membro e herdeiro indireto ao trono do rei ibérico. Luís teve a infância comum destinada aos infantes nobres da época. A mãe, que era tradicionalmente a educadora daquela época, lhe ensinou o que era considerado básico para um futuro monarca, que por sua vez era o básico: latim, oratória, literatura, principalmente teologia, administração e estratégia militar. Desde a mais terna idade, Luís apresentou especialmente talento na área militar, apesar dele mesmo admitir que odiava a guerra. No dia 14 de julho de 1223, até então com 9 anos de idade, seu avô, Filipe II, morre, passando assim o trono a seu pai, que agora passa a ser Luís VIII. Porém, para a surpresa do agora herdeiro do trono francês, seu pai teve um curto reinado, mesmo para os padrões medievais. Em 8 de novembro de 1226, devido à epidemia de cólera que assolava Paris, morreu, deixando então Luís IX, aos 12 anos de idade, como monarca da França, que na época enfrentava ameaças de reinos alemães e italianos. Sua mãe, agora rainha regente da França, administrou o país até que Luís atingisse a maturidade, na época 16 anos. Porém, ela se torna uma espécie de co-monarca não oficial, por um período maior do que o tempo determinado. Em 1248, Luís IX partiu para libertar a Terra Santa das mãos dos turcos. Embarcou com sua esposa, Margarida de Provença. Porém, foi preso. Depois, quando foi solto, voltou para seu reino, onde começou a fazer grandes reformas. Fundou hospitais e mosteiros. Realizou um grande projeto seu, que era construir a Sainte-Chapelaine, um santuário de luz e vidros coloridos, destinado a custodiar as relíquias, sobretudo a coroa de espinho de Jesus, que havia adquirido do imperador de Constantinopla. Ele doou a sua irmã, a Beata Isabel, as terras de Longchamp, para que fosse construído uma abadia para as irmãs de Santa Clara, as Clarices. O seu reino deu-se em uma época de evolução cultural, intelectual e teológica. Luís gostava de convidar a sentar à sua mesa São Boaventura e São Tomás de Aquino. Juntamente com Roberto de Sorbonne, fundou em 1257 a Universidade Sorbonne. Seguiu com grande atenção o acabamento da Catedral de Notre-Dame, em particular
os florões e os pórticos. Sob o reinado de Luís IX, Paris tornou-se a cidade mais prestigiosa do cristianismo do Ocidente, com sua universidade e também a Notre Dame. A sua maior preocupação era pacificar, reconciliar os inimigos e acabar com os conflitos, sobretudo o que existia entre a França e a Inglaterra. No entanto, ele sonhava voltar à Terra Santa e converter o sultão do Egito, mas não chegou a ir além de Cartago, atual Tunísia, porque sua doença o levou à morte em 25 de agosto de 1270. Durante toda a sua vida, São Luís IX esforçou-se para que reinasse a justiça e a paz na sua existência de santo e estadista. Os soberanos da época apelavam sempre para sua sabedoria e discernimento. São Luís é conhecido pelo seu senso de justiça e por seu amor a Deus e aos pobres. Os símbolos com os quais é representado são a cruz, a mão da justiça e o símbolo dos terciários franciscanos, dos quais ele é o santo padroeiro. Não foi novidade para ninguém que seu processo de canonização tenha começado apenas 2 anos depois da sua morte, considerando os milagres e as curas que partiram da sua sepultura. Em 1297, ao término de longos estudos, o Papa Bonifácio VIII inseriu Luís IX na lista dos santos da Igreja Católica. No dia 25 de agosto, aniversário de sua morte, tornou-se a sua festa canônica. Luís IX foi um dos primeiros leigos a ser canonizado santo pela Igreja Católica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por seu amor para com os pobres e sua dedicação por justiça, roguemos a São Luís que interceda a Deus por todos nós. Oremos. Ó Deus, que transferisse São Luís dos cuidados de um reino terrestre à glória do reino do céu. Concedei-nos, por sua intercessão, desempenhar nossas tarefas de cada dia e trabalhar para a vinda do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por sua intercessão, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa terça-feira.